Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal TV Reparação Automotiva. Você chegou agora no nosso canal, então não vai esquecer de dar seu like, se inscreve no canal, clica no sininho que você vai ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades. E nós continuamos aqui na Delphi, em Piracicaba. Estou com o Lucas Cosman. Lucas, mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. E hoje nós vamos mostrar agora para você a maneira correta de você realizar reparo nos injetores Common Rail. É muito difícil, Lucas? Um pouquinho, né? Na verdade, não temos muitos componentes no injetor Common Rail Delphi, porém, com o ferramental adequado, a gente consegue garantir a montagem perfeita e depois a geração do código, que é muito importante nesse tipo de injetor. Então você que chegou agora no nosso canal, não vai esquecer de ficar junto com a gente. Aproveita também, dá uma checada aí que a gente já mostrou todo o sistema Common Rail, quais são os componentes, como é que funciona, tudo que está lá. E agora a maneira correta de fazer o reparo nos injetores. Vamos lá então. Bem, estamos aqui na parte de remanufaturados da Delphi e eu vou mostrar para vocês o processo de montagem de um injetor Common Rail. O que difere esse processo de um injetor remanufaturado para um recondicionado? O remanufaturado é feito pelo fabricante original do injetor. Então aqui no caso a gente tem uma série de padrões de qualidades que devem ser seguidos, ao contrário do recondicionado, onde normalmente o injetor é apenas desmontado, substituído o kit bico e válvula e refeito a montagem. Então aqui eu vou mostrar para vocês o processo de retrolavagem de corpos já selecionados para serem remanufaturados, a inserção da peneira da entrada de alta pressão, a montagem do pino de calibração da mola e depois do conjunto bico e válvula com o torque correto da porta-tampa. Bem, a gente está aqui com um dos nossos técnicos de remanufatura, o Jair Lima, e ele vai iniciar o processo montando os injetores para fazer a retrolavagem. Então no caso aqui a gente tem a cuba de ultrassom específica para isso. Ela tem esse cubo onde são parafusados até 4 corpos de injetores para ser feito o processo de retrolavagem juntos, não ser necessário fazer um por vez. Esse corpo que passará pelo processo de retrolavagem, ele já foi um injetor completo desmontado, que passou pela análise para verificar se o corpo estava apto a ser remanufaturado e passou pelo processo de limpeza ultrassônica em 3 tanques diferentes, com diferentes níveis de diluição do detergente. Feito isso, ele vem aqui. Por que passa pela retrolavagem? Porque na cuba ultrassônica desprende-se as partículas de sujeira e elas podem ficar ainda dentro dos canais dos injetores. Então, por meio da retrolavagem, eu garanto que todas essas impurezas sejam removidas de dentro do injetor. Então, removidos os injetores da retrolavagem, agora será instalada a peneira na entrada de alta. Então, como vocês podem ver, a peneira é simplesmente colocada no canal e com a ferramenta adequada, ela vai ser inserida ali na posição correta sem sofrer nenhum tipo de dano. Agora será instalada um bico de calibração dentro da bobina do injetor e uma mola nova. Esse processo já é um que temos aqui na remanufatura, que é fazer a substituição de praticamente todos os componentes internos. Quando a gente vê esse processo numa oficina, tanto o pino de calibração quanto a mola normalmente não é substituído e nós também não recomendamos, justamente pelo fato de nem todos possuírem um equipamento depois para gerar um código novo para esse injetor. Agora foi pego um kit bico e válvula novo, retirado da caixa. E como eu mencionei anteriormente, mesmo novo, a gente recomenda fazer a desmontagem e a limpeza desses componentes, além da lubrificação com fluido de teste, antes de fazer a montagem efetiva no injetor. Então a gente consegue acompanhar o processo aqui.
Agora a gente faz a remontagem desses componentes e já coloca eles na posição correta lá no nosso injetor. Foi colocada uma mola na agulha do bico também e a montagem da porca-tampa. Agora, um diferencial que nós encontramos é que o recomendado é usar esse equipamento, essa morsa, para fazer a montagem do injetor. Por quê? Porque ela garante que os componentes internos sejam comprimidos e a porca-tampa possa ser apertada livremente lá no corpo. Com isso, na hora que eu faço o aperto, eu garanto que o aperto foi feito no torque correto e na desmontagem, que ocorra a acomodação desses componentes. Que é outra prática que infelizmente a gente não encontra no mercado, porque muitos reparadores tiram a porca-tampa, substituem o kit bico e válvula e apertam, mesmo que com o torquímetro, sem ter essa ferramenta que ajuda na acomodação dos componentes. Agora que o injetor está montado na morsa, a gente vê o cuidado que tem em relação ao trava-rosca. É muito importante fazer a aplicação do trava-rosca no momento do aperto final na porca-tampa. Por quê? Porque ele vai garantir que não haja perda de pressão de compressão pela porca-tampa, como mencionado no vídeo anterior. Agora a gente vai dar o aperto aqui. No caso desse injetor, que é a aplicação Mercedes, a gente precisa dar um pré-torque de 20 Nm e depois um torque ângulo de 40 graus. Feito isso, a gente remove o injetor da morsa para continuar agora com os testes em bancada. Feita a montagem do injetor, nós colocamos ele nessa máquina para fazer um teste rápido, apenas para ver se ele não está travado, se ele está pulsando, para aí sim colocar no teste da máquina que faz a codificação. Até porque aqui o teste é bem rápido e na máquina que faz a codificação demora uma média de 1h30 para fazer a codificação de um jogo de injetores. Então, no caso, essa bancada, ela faz o teste elétrico primeiramente para ver se está tudo certo com a resistência e indutância. Caso o injetor for reprovado, ele já nem passa para o teste de pulsação. No caso aqui ele já está no teste de pulverização. Então a gente consegue ver que o retorno está ok, que o injetor está injetando, então ele não vai apresentar nenhum tipo de problema mais simples na hora de passar pela bancada de codificação. Bem, agora a gente está colocando os injetores na bancada CRI-PC para fazer a geração do código TRIN. Então aqui a gente tem que tomar bastante cuidado na montagem da bancada, principalmente na hora de subir a clamp, que a gente chama, que faz o encaixe dos bicos na célula de medição. Então agora a gente sobe ainda com os injetores soltos. Travado o injetor, a gente vai fazer o aperto aí das conexões de alta e posteriormente a colocação do retorno deles. Essa máquina tem que tomar um cuidado de colocar o retorno certo, no número certo do injetor, para não ter erro de leitura. E agora a conexão da parte elétrica. Também seguindo a ordem de montagem na bancada.
Aqui a gente já tem o teste iniciado de codificação. Então, o primeiro teste é de resistência novamente, porque se o injetor apresenta algum problema, ele nem inicia toda a rotina. Ele testa a válvula, ou seja, pulsa a válvula para saber se o injetor está funcionando, faz um teste de estanqueidade para saber se o injetor está conseguindo reter o combustível dentro dele, no caso o fluido, por ser um teste. Depois ele faz o teste de purga e de aquecimento do combustível, ou seja, ele elimina o ar do sistema e faz o aquecimento até 40 graus, que é o solicitado, para aí sim iniciar o teste de codificação. O teste de codificação ele vai medir o fluxo de injeção em 8.000 pontos diferentes. Por isso que o teste nessa máquina, para codificar 4 injetores, demora uma média de 1h30. A gente tem o fluxo de injeção ali, que seria o gráfico azul, que é a quantidade de combustível injetada em milímetros cúbicos por pulso, e embaixo o volume de retorno, além da temperatura, ou seja, a barra vermelha é a temperatura do fluido na saída do retorno e não está sendo medido aí no caso esse volume. Então esses são os dados que essa máquina utiliza em vários momentos de largura de pulso e pressão do reio para determinar a curva de injeção, comparar com a curva alvo para depois gerar o código de 20 dígitos do injetor como o reio Delphi. E aqui no laboratório da Delphi, em Piracicaba, mostramos para você o processo de montagem do injetor como rail e também como se faz a codificação. Lucas Cosma, muito obrigado pelo seu carinho com a TV Reparação Automotiva e por essas importantes informações que você passou para o nosso amigo reparador, para a nossa amiga reparadora. Bem, eu agradeço o convite do canal Reparação Automotiva. Aqui tenho já um injetor completamente montado para ser entregue ao cliente. A gente pode ver que ele tem já a plaqueta de identificação, já possui as tampas de proteção tanto dos canais aqui de alta pressão do retorno e o bico, e a arruela de vedação de cobre, que é muito importante na hora de fazer a montagem dele no motor. Muito obrigado pelo convite. E eu quero agradecer também a toda a equipe da Delphi aqui, a Camila, a Maria, que é da comunicação, a Mauri, que faz parte aí do time de aftermarket da Delphi, que abriu as portas para que a gente conseguisse levar essas informações importantíssimas para você. E não esquece, você que chegou agora no nosso canal, você pega, clica no sininho para ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades, se inscreve no canal se não tiver inscrito ainda e também dá seu like, que a gente gosta bastante. A revista Reparação Automotiva você encontra todos os meses nas melhores lojas de autopeças. Ela também está disponível online no site reparaçãoautomotiva.com.br. O Reparação é sem cedilha e sem tio. Estamos no Instagram, estamos no Facebook para levar a melhor informação para o mercado da reparação. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.